Fala, povo! Seja muito bem-vindo aí ao nosso primeiro podcast, Arroz de Festa. Nossa primeira gravação aqui hoje, né, Alexandre? Vamos estar aí com um convidado muito especial e agradecer também aos nossos apoiadores, né, Alexandre? A gente queria agradecer, antes de tudo, né, aos apoiadores nossos aqui do nosso projeto, que é o Grande Xodó, Restaurante e Pizzaria, a Relojaria Mundial, né, o Ed. O Ed, ele faz tudo, né, mas ele é o Ed... Só que é o Ed Brindes agora, que tá apoiando nós. E o Anderson da Faelo, que está apresentando, né, que está fazendo todo esse projeto aí com a gente, essas gravações nesse estúdio bem bacana. E a gente queria, né, deixa eu só falar um pouquinho do que é o nosso projeto, né? Isso, né? Mas antes de começar, vamos falar pro pessoal já se inscrever no nosso canal aí do YouTube, tá bom? Já ativa as notificações, arrasta pra cima. Nossa, cara, eu tinha muita vontade de falar isso, arrasta pra cima e tal. E também já coloca aí nos comentários, dicas, vai interagindo com a gente aí, quem que é os próximos convidados que vocês vão querer ver por aqui, que vai ter muito assunto aqui relacionado não só a casamento, mas toda a área de evento. Isso mesmo. Então, assim, só para resumir um pouquinho para vocês como que vai ser todo esse projeto nosso, né? Ele vai ser um podcast da galera de evento falando sobre evento, né? E é todo mundo mesmo que está envolvido no evento, né? A gente, né, como fotógrafo, né? Eu, Alexandre, fotógrafo, André também fotógrafo. Então a gente vai começar a falar muito sobre casamento, tá? Mas a gente quer abranger toda a área de eventos, né? Então, até hoje, o nosso primeiro episódio aqui, que a gente vai estar com uma pessoa muito especial, né? E como é casamento, né? Hoje a gente está com o Padre Antônio, né? Alves de Souza. Primeiramente, Padre Antônio, sua bênção, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber o senhor aqui, tá? Tá com a gente. Quando o senhor aceitou o convite, assim, o coração ficou cheio de alegria. André, Alexandre, muito bom estar aqui com vocês e ter o privilégio, né, de ser o primeiro a ser entrevistado nesse projeto bacana que vocês estão iniciando, um projeto assim que é original. Talvez a nível de Brasil, né, podemos assim falar, com um nome assim tão criativo, né, para nós que estamos o tempo todo mexendo com isso. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui e conversarmos sobre o casamento na esfera religiosa e o quanto que isso interfere na vida das pessoas de um modo geral. Isso aí. A gente até, né, quando a gente foi decidir, a gente até falou assim, cara, né, o porquê do casamento. Quando a pessoa fala em casar, o que é a primeira coisa, né, que vem na cabeça? Igreja, né? Não só vestir de noiva, claro que vem muitas outras coisas, mas a gente lembra primeiro de igreja. E a gente também já pode aproveitar para falar sobre a importância da cerimônia, né, religiosa na igreja. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da cerimônia religiosa na igreja, para a gente abordar um pouquinho esse tema já para nós começar aqui. Isso é bacana porque o evento religioso ele está presente na vida do homem desde sempre, né? E mesmo quando há-se uma tentativa de paganizar aquilo que é religioso, sempre nos remete a isso. Quando você vê, por exemplo, a questão da virada de ano, né? Se trata assim, hoje ficou muito paganizado nesse sentido. Claro que existe toda uma questão de renovação, de mudança e tudo, mas há um aspecto religioso ali de mudança, de travessia. O fenômeno religioso ele é muito interessante nesse sentido, né? Nós temos uma disciplina chamada Antropologia Teológica, que trabalha justamente tudo isso. Então, não são questões apenas relacionadas ao cristianismo nas suas mais diversas confissões comunitárias eclesiais, como Igreja Católica, Presbiteriana, Batista, enfim. São eventos que podemos dizer assim, universais. O homem, ele tem uma tendência ao religioso, mesmo que ele se diga assim, muito ateu, que não acredita em Deus, esse aspecto está ali sempre presente e vai fazer alguma coisa na sua vida, algum ritual que esteja ligado a algo religioso, mesmo que a intenção, a priori, não seja de tratar aquilo como algo religioso, mas, no entanto, há uma reminiscência àquilo que é religioso, né? E o casamento não é diferente, né? Então, quando nós falamos assim do celebrar na igreja, casamento ou qualquer outro tipo de evento, veja bem, provavelmente vocês vão falar de batismo mais à frente. O batismo é a mesma coisa, assim. Enquanto um fenômeno religioso, a gente compreende o batismo também como um ritual de passagem, de iniciação e por aí vai. Não, isso é bacana assim, a gente entender, porque assim, nós
trabalhamos nesse meio, estamos sempre juntos. Mas assim, a gente entende como um cristão, né, que entende o que você aprendeu na vida, com a família, né, com tudo. Então a gente fica assim, sabe que eu vou casar, a primeira coisa que eu penso, não, vamos casar? Igreja, né? Porque eu fico pensando, por que você vai casar? Porque você vai casar na igreja, primeira coisa, né? A gente fica pensando isso. Claro que depois vem festa, vestido, vai vindo tudo isso. Então, as pessoas eu gosto bem de deixar, quando a gente conversa com noivos, assim, para eles saberem mesmo, ó, primeiro você tem um motivo que você está querendo casar, você quer criar uma família, mas, né, seguindo todos os ensinamentos de Deus, enfim, né, você tem esse motivo. Então é bom as pessoas também saberem, não é só assim, minha mãe casou na igreja, minha avó casou na igreja, então eu vou casar na igreja, né? Não é simples assim, né? Acho que é só por casar mesmo. Isso, né? Então ela tem que ter um motivo real, assim, né? Fala assim, não, né, você tá casando na igreja, tem tudo um negócio, aí você falou do batismo, então por isso você é batizado, você faz uma crisma, você faz a primeira eucaristia, né? Tudo tem um sentido, né? Não é simples assim, né? Só de casar. Claro, e isso aí vai tudo assim naquela... Vamos pegar assim na dimensão do cristianismo propriamente dito e do catolicismo, né? Nós temos todo esse ritual que é conhecido, né? Uhum. Há um desejo de Deus, desde o início da criação, que fosse dessa forma, né? Sim. Adão, quando nós vamos ver ali no livro do Gênesis, quando há o ato criacional, né? Primeiro Deus cria Adão, configurando nele a forma anatômica, né, que nós conhecemos do Sim. homem e tudo mais, uma narrativa mítico-teológica muito interessante para nós compreendermos o dedo de Deus em tudo aquilo. E ele cria o homem a partir de uma porção de terra, de um pouco de água, faz ali um barro, molda essa imagem anatômica que nós temos, né, nos faz a imagem e semelhança de Deus com aqueles vários atributos teológicos que existem a respeito de Deus. E depois Eva, quando ele vai criar, ele percebe que Adão está sozinho, está triste, né? E o nosso Deus é um Deus família, é um Deus trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele gosta de viver em comunidade, né? Então, ele pensando, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Adão está triste, sozinho, tem tudo na mão, mas é necessário ter uma companheira para ele também. E aí, então, quando vai criar Eva, ele a cria de uma forma diferente. Você veja que ele não usa barro mais. Ele coloca um sono profundo em Adão e do seu lado extrai ossos, membranas, sangue, e a partir dali faz a mulher. De tal modo que a mulher vem da carne de Adão, que só depois nós iremos compreender aquilo que Deus realizou lá no princípio, na revelação em Jesus Cristo, né? Porque aí Jesus Cristo é interrogado pelos fariseus, né? Mestre, é lícito ao homem despedir a sua esposa? Moisés permitiu na lei que sim. E é muito claro. E quando eles apelam para Moisés, eles estão apelando assim para uma autoridade muito grande. Porque, só para entendermos bem, aquilo que Jesus Cristo é no Novo Testamento, salvo a devida proporção de que Jesus é Deus e por aí vai, Moisés é para o Antigo. Tão importante que Moisés é, tão importante que ele é. E aí, então, eles apelam os fariseus para isso, né? E Jesus fala, olha, Moisés permitiu que o homem despedisse a sua esposa por causa da dureza do vosso coração, mas meu pai não queria que fosse dessa forma. Ele desejou que fosse uma só carne e para a vida toda, para sempre. E aí, então, é só aqui que nós vamos entender, no plano revelatório de Deus em Jesus Cristo, que aquilo que aconteceu lá em Adão e Eva, uma imagem muito interessante, do tirado lá da carne de Adão e depois formar a mulher, nós vamos vendo assim, uma imagem agora ontológica da coisa, né? Acontece na ordem da graça, é algo transcendental, Sim. de que ali, naquele momento em que há o consentimento na celebração religiosa, o homem e a mulher, eles passam a ser uma só carne. Dois indivíduos, é verdade, mas na ordem da graça, eles passam a ser essa uma só carne. Então é por isso que nós temos muito essa dimensão do aspecto religioso presente também na vida das pessoas, porque a ideia para nós cristãos é justamente essa, né? Afirmar e reafirmar todos os dias, através da nossa vivência diária, no nosso cotidiano, assim, a coisa bem prática mesmo, aquilo que é o desejo de Jesus. E o desejo de Jesus e o desejo do Pai, desde o Antigo Testamento, é que o homem e a mulher eles fossem consagrados, hein? Fossem abençoados e consagrassem esse amor diante da igreja, diante dos ministros devidamente qualificados para aquilo, né? Então, assim, é algo muito grande que acontece ali. Certo, padre. E assim,
aproveitando um pouquinho do que o senhor falou sobre a respeito da importância da cerimônia na igreja, a gente vai falando aqui um pouquinho mais também, e uma curiosidade, eu acho que assim, né, de todo mundo, como que foi o seu chamado vocacional? Quando que isso aconteceu? Fala um pouquinho do senhor agora, pra gente, né, quantos anos que o senhor tem, aonde o senhor morou, do que o senhor gosta de fazer. Sim, eu sou natural de Presidente Olegário, né? Bem aqui do lado. E a vocação sacerdotal, assim, esse desejo de ser padre, ele surgiu desde quando eu era criancinha, né? Ia às missas e via a celebração, achava bonito o padre celebrando, né? Via padre Marcelo Rossi na TV e achava bonito, só que... Ele foi uma referência para muita gente, né? Assim, a gente... Uma grande geração, né? A gente vê, assim, na TV, um padre, assim, acho que foi essa primeiro, geração, acho que os futuros padres hoje, os que, né, que ainda vão ter um chamado vocacional, que já tiveram, que ainda são jovens, acho que a gente pode falar aí do padre Reginaldo Manzotti, né? Que tem uma influência muito grande, não só dele, tem outros também, mas assim, eu sou um grande fã, acompanho muito também. Claro. E assim, surgiu esse desejo, essa vocação, só que cabeça de menino, de 5, 6 anos, né? A referência que eu tinha era esses padres. E o padre que morava na minha cidade, Presidente Olegário, era um padre que cantava assim como os da TV, né? E eu pensava, puxa vida, eu tenho vontade de ser padre, mas padre tem que cantar, né? E aí cantar não é comigo, né? Assim, eu tenho uma voz assim espetacular. Mas pra cantar... O senhor já tentou cantar? Não dá certo, não dá certo. Uma terceira voz. Eu fico nervoso, vai engasgando e tal. Eu prefiro cantar sem o microfone por perto, né? E aí então eu falei, deixa, né? Até tinha comentado com o padre, assim, que tinha vontade de ser, mas passou. Aí depois eu trabalhava em uma autoelétrica, estudava pela manhã e à tarde, trabalhava nessa autoelétrica. E tinham 2 padres na cidade que o carro deles dava problema sempre. E sempre estavam ali na oficina, né, para arrumar aquele carro. Era uma Saveiro antiga já, né, mas o padre fazia questão de ter aquela Saveiro, né. E aí... Tinha um sonzão também ou não? Aí eles estavam lá, a buzina. Esse dia foi uma buzina. Eu lembro direitinho a situação. Eles foram lá para arrumar a buzina da Saveiro. E aí tava falando de mudança de padre, transferência e tudo, né. E eu peguei e comentei assim com eles, puxa vida, essa vida de padre me interessa. E assim, como eles já não cantavam, assim, era bem mais acessível para aquilo que eu poderia produzir para a igreja também. Claro que eu não tinha esse pensamento na época, né? Mas falei, não, desse jeito eu dou conta de ser padre, né? Só um detalhe, o senhor tinha quantos anos nessa época? Nessa época aqui, agora eu já estava com 15 para 16. Já era rapazinho, já tinha... Pra ver, já tinha passado um bom tempo, né? Aí nesse período eu já nem teve uma fase que nem ia em igreja, né? Aquela fase de adolescente que todo mundo passa por ela, assim, nem é muito afim e tal, né? Aí depois eu comentei isso com eles, aí os dois viraram assim pra mim, né? E começaram a me acompanhar, fiz os encontros vocacionais em 2006, e em 2007 eu entrei pro seminário, que inclusive era na terra do André, lá em Lagoa Formosa, o seminário propedêutico, onde é a casa paroquial hoje. Como era uma casa muito grande, hoje esse seminário foi transferido para Patrocínio. A minha turma foi a última de lá. Aí eu estudei... Eu tava novinho ainda. Isso, eu estudava à noite lá no Coronel Cristiano. A escola que eu estudei também. Isso, durante o dia tinha as atividades próprias do seminário, né? À noite eu ia pro Coronel Cristiano para estudar. Chegava em casa, tinha que fazer oração, depois dormir, depois 6h30 da manhã tinha que estar de pé. E olha que coisa curiosa, minha família, né, todo mundo são católicos, e eu não sabia que tinha lá no Coronel Cristiano, acho que eu não tinha escutado isso ainda. Estudei lá há muitos anos. Nós estudávamos lá, isso foi 2007, o ano que eu estudei lá no Coronel Cristiano, sabe? E foi um período bom, assim, foi muito desafiador, porque foi o primeiro ano de seminário e já um ano muito exigente, porque normalmente os meninos, eles estudam pela manhã, na escola lá em Patrocínio, mas naquele período, como a minha turma, eles quiseram fazer uma experiência diferente, assim, eu fui meio que cobaia da coisa, né? E aí, então, nós éramos 4, desses 4 sobrou só eu. Eu não sei, assim, sobrou a melhor parte, não, mas sobrou só eu. O que sobrou foi isso. Sobrou. Então, beleza. E aí, então, vim para o Seminário Maior de Patos, em 2008. Aqui eu estudei 3 anos do curso de Filosofia, e depois mais 4 anos de teologia. Isso somando os anos de seminário maior com o de propedêutico, dão 8 anos. Mais um ano de estágio pastoral. Em 19 de setembro de 2015, eu fui ordenado diácono. Trabalhava aqui na paróquia de Santo Antônio.
Depois, o bispo precisou me transferir lá para Douradoquara. Não sei se já ouviram falar. Já ouvi falar. Onde fica? Perto de Abadia dos Dourados, Monte Carmelo. Ah, e Monte Carmelo, e eu situei o negócio. Eu era diácono ainda, e fiquei como administrador paroquial daquela paróquia 1 mês e 20 dias, até um padre poder chegar. Só que morando em Monte Carmelo. Aí eu morava em Monte Carmelo e deslocava, era 60 km, né? De um lugar para o outro, não precisava da minha presença lá todo dia, até porque o diácono não tem tanto assim como fazer com um padre, né? Aí depois disso, o Dom Cláudio me transferiu para São Gotardo. Em São Gotardo eu fiquei 1 ano. E nesse período que eu morei em São Gotardo, eu fui ordenado padre no dia 2 de abril de 2016. Inclusive, esse ano, meu aniversário de ordenação cai até no Domingo de Ramos, né? É uma data assim, que eu acho muito bonita também, porque eu fui ordenado no sábado da 8ª da Páscoa. E aí, a partir dali, a gente ficou aquele ano, fui ordenado em Presidente Olegário, a nossa terra natal. Geralmente nós somos ordenados no lugar. Continuando em São Gotardo. E depois, em 2017, o bispo me trouxe de volta a Patos, né? Porque eu presto diversos serviços para a Cúria, né? Naquele período eu era juiz auditor da Câmara de Instrução Processual. Então, assim, o deslocamento de São Gotardo para cá, inclusive para trabalhar a respeito de nulidade matrimonial. Aí o bispo me trouxe para cá, vim para a Paróquia do Rosário. Na Paróquia do Rosário fiquei 1 ano e meio. Nesse período eu fiz uma pós-graduação em Direito Matrimonial Canônico, lá em Belo Horizonte, no ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino. Logo em seguida, eu já iniciei um mestrado pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na extensão de Goiânia, que eu concluí também já. E hoje, assim, na Diocese de Patos, eu presto serviço como pároco da Catedral, que talvez, assim, é aquele que tem mais visibilidade, né? Mas também trabalho na parte burocrática de Cúria. Sou chanceler do Bispado, do Tribunal Eclesiástico, eu sou vigário judicial e também trabalho na administração da Casa do Clero Bom Pastor. Além, claro, assim, de prestar assessoria canônica, né? Dentro e fora do Brasil. Como a gente é formado em Direito Canônico, então, trabalha nessa parte de advogar também no sentido nosso da igreja, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas na igreja nós temos um direito particular, que é internacionalmente reconhecido, inclusive, né? Assim como nós temos a diferenciação do direito argentino com o direito brasileiro ou com o direito estadunidense, nós temos um direito próprio da igreja. Vale ressaltar, não do cidade-estado do Vaticano, que é outra coisa, mas um direito que abrange toda a igreja do mundo. Então, de um ponto de vista de aplicabilidade, é o direito que mais se aplica em todo o mundo, né? Porque onde tem igreja católica, tem o direito canônico sendo aplicado por ali, né? Então é mais ou menos isso que a gente presta de serviço para a igreja hoje. Não, e com esse vasto, enorme currículo. Nossa, então estamos falando com um padre internacional aqui, nem sabia. E sobra muito tempo para... sobra muito tempo, né, de perguntar, porque a gente sabe que acompanha que o senhor é adepto a corridas, academia, né? E é assim, você tem muitas funções, né? Você disse aqui para nós que tem muitas funções. E sobra um tempo? Sobra, né? Não, tem que sobrar, né? A gente tem que se organizar, né? Eu falo assim, o tempo somos nós que fazemos, né? Então, assim, se eu for olhar a demanda de atividade, eu não saio da frente do computador hoje, assim, no sentido de que muitas coisas que eu faço, votos ali, administração, gestão, assim, o celular, o tempo todo, assim, dá certa hora do dia, eu desligo também, eu até comentei com o André, eu desativo ele, final de semana, à noite, porque senão a gente não tem sossego, você não consegue. Então, assim, o fato de correr, por exemplo, dia de academia, eu me organizo assim, meu dia começa cedo, né? 5h30 eu já tô mexendo, né? E vou encontrei com um padre algumas vezes ali perto da catedral. E vou até 11 da noite, assim, mexendo, com muita coisa, né? Mas assim, cara, é o tempo a gente que faz. Por exemplo, tem dia que eu tô na academia 5h30 da manhã, tem dia que eu tô 3 da tarde, tem dia que eu vou estar lá 8 da noite, que como a academia que eu treino, ela fecha 9h30, então dá pra fazer isso. Então, assim, você vai intercalando. Vai sobrando o que tempo, eu tento fazer, assim, não, vai ter. Às vezes você não sabe a hora do dia. Eu gosto de treinar pela manhã, tanto correr como fazer o treino de musculação, né? Entendi. Mas é hora que dá. Isso tem que ter disciplina. Pra tudo, né? No âmbito, né, da vida da gente, a gente tem que equilibrar as coisas. Né? Pode trabalhar, gosta de trabalhar, mas não pode só trabalhar também não, né? Você tem que entender e no caso nosso de padre, por exemplo, hoje eu trabalho assim numa parte muito burocrática, né? Então acaba que eu me envolvo muito assim com aquilo que tem hora marcada. Mas a vida do padre é cheia de improviso.
De repente eu tô quieto aqui, a hora que eu pegar meu celular, padre, vem aqui na funerária fazer uma encomendação para mim. De repente, padre, vem aqui no hospital, eu tô precisando da unção dos enfermos. Então, assim, você trabalha muito com a dimensão do improviso também. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Normalmente, assim, fico com raiva do padre porque manda mensagem pro padre assim, eu ligo, o padre não pode agora. Mas porque, assim, como eu, por exemplo... Atender. não quer atender, mas assim, como você trabalha com agenda, eu atendo pessoas da diocese toda que vêm aqui ao encontro, então eu não posso esquecer esse lado também, né? O que tá aqui às vezes tá muito fácil, mas o que vem de fora, eu tenho, assim, que respeitar o deslocamento e tudo. Você vê, são distâncias em que as pessoas percorrem, às vezes vem até de outra diocese para conversar com a gente, como da diocese de Paracatu, né? Então a gente tem que estar atento a isso tudo, né? Não, ótimo. A gente já sabe muito do senhor agora, né? Agora todo mundo que outra tá visão. assistindo aí agora tá sabendo mais sobre como que é a vida, né, do pároco aí, né, do padre, de quem tá na igreja, que não é só rezar uma missa e pronto. Pra quem achou que uma faculdade era difícil, ó. Justamente. Então, isso é muito bom. A gente falou assim um pouco sobre a ideia da igreja, do casamento, que o senhor falou, e a gente agora queria falar um pouco mais do que a gente tá com um objetivo, assim, de passar essas informações para as noivas que a gente sabe que procura, assim, pra gente. Eu vejo, assim, eu acho fotógrafo, cerimonial, eu escuto muito isso, né? Muito. Algumas coisas da igreja. Então, a gente queria saber, assim, eu acredito que tem regras na igreja, que é de igreja, tem regras da religião e tem regras da paróquia, né? Eu creio que tem isso, né? Eu queria que o senhor falasse assim, o que é mais ou menos isso, não precisa falar da regra em si, não, mas a gente sabe que existe, né, algumas coisas para que funcione uma cerimônia de uma forma bacana, né? Então, eu queria que você falasse, se tem essa diferença? Não, tem uma coisa que vem lá de cima, que tem que ser assim, né? Tem uma coisa que cada paróquia decide, o senhor até comentou, a gente pode falar um pouquinho da questão da quaresma, de casamento em quaresma também, que seria muito legal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de regras da igreja, assim, como fazer a coisa funcionar para que seja legal para os dois lados, né, também, né? Eu quero fazer tudo nessa igreja, eu quero tacar foguete aqui dentro. Pronto, não é assim, justo, né? Não, com relação ao casamento ali dentro da igreja, nós temos uma norma universal. Qual que é essa norma universal? Primeiro que os ministros que celebram o casamento são os noivos, né? O homem e a mulher que estão ali para prestar o chamado consentimento. E depois nós temos um ministro assistente da igreja que está ali para receber aquele consentimento. Sim. Então, assim, os ministros são os noivos, eles que celebram o casamento, mas aí nós temos aquele que está ali para assistir, para falar, não, eu estou vendo o que está acontecendo e confirmar com a bênção da igreja. Na Igreja Católica Latina, nós temos os seguintes ministros. O primeiro, o bispo, claro, né? O bispo que tem toda a potestade do sumo sacerdócio, né, por assim dizer, Cristo Dominus, Concílio Vaticano II, insiste muito nisso. Então, o primeiro ministro é o bispo, o segundo, o presbítero, que é o padre, o terceiro, o diácono, e em alguns casos nós temos também, na Igreja Latina, Cânon 1112, nós temos alguns leigos que são autorizados a assistir aquela cerimônia também. Então, nós temos essas 4 categorias de ministros que podem assistir. O que é importante ali no casamento, do ponto de vista de Igreja Universal? Que não haja nenhum impedimento canônico para que se tenha um casamento, e aí vínculo de outro casamento, profissão religiosa, ordenação sacerdotal e alguma outra coisa que a gente avalia lá naquele momento, né? Qual que é o grau de parentesco, né? Porque em linha reta não pode acontecer casamento de forma alguma, pai com filho, avô com neto e por aí vai. Então, na linha reta jamais é casamento. Mesmo naqueles casos que são adotivos, né? Por assim dizer, não há possibilidade de haver casamento na igreja. Na linha colateral, aí nós já temos irmão com irmão não pode casar. Isso aí, naturalmente, nós já sabemos, né? Primos, a partir do 4º grau, não precisam mais dispensa da igreja, por aí vai. Tio com sobrinho, assim, muita gente não sabe disso, mas pode estar casando também, né? Claro que com a devida dispensa do bispo, primos e irmãos, que é o primo 1º grau, tem que ter a dispensa do bispo também para poder casar. E depois, quando se é um parente que já não é mais primo de 1º grau, ou chamado primo-irmão, aí pode acontecer um casamento sem ter que pedir dispensa de bispo, né? Entendi. Então, nós temos todos esses critérios. A celebração em si, então, precisa desses noivos, que não estão impedidos, de um ministro que seja habilitado pela igreja para poder estar ali participando, e
o consentimento que será prestado. Nós temos as leituras, nós temos os salmos que acontecem também, mas o que essencialmente nós precisamos ali na celebração do casamento, perguntar assim, padre, o que precisa para casar? Dos noivos, de um ministro, 2 testemunhas e do consentimento dos noivos. Por exemplo, eu fulano de tal, te recebo ciclana como minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E a outra parte diz a mesma coisa. Feito isso, casamento aconteceu. Você já pode ir lá e assinar. Isso. Mas claro que depois nós temos alguns ritos que são muito próprios, assim, igual a aliança, né? Que não é obrigatório, mas tem a aliança. Nas igrejas católicas de rito oriental e também nas ortodoxas, tem o hábito de se colocar coroa nos noivos também. Então, assim, e vai de cada rito. O etíope faz uma forma, o rito bizantino lá da Melquita faz outro, o copta faz outro, tá? Então, assim, mas vamos falar aqui do rito latino, que é o nosso, né? Do rito romano. É basicamente isso, o que nós precisamos. Não precisa de muita coisa. Claro que depois vem as outras questões que podemos falar assim, que são acidentais, né? E aí entra muita questão dos nossos cerimoniários, né? O que pode e não pode? E vai muita questão de regras de diocese. Por exemplo, Diocese de Patos de Minas, da qual eu sou presbítero, né? Eu sou padre dela. Nós não podemos realizar casamento que não seja no espaço da igreja. Pode haver alguma exceção se o bispo autorizar. Coisa assim que é muito difícil de acontecer, porque nosso povo tem uma leve tendência assim, da exceção querer virar regra, né? Isso. Então, assim, é melhor não ficar abrindo muito precedente, porque senão, se abre teve bom o senhor falar desse ponto também, que eu acredito que é uma dúvida muito grande. Isso mesmo, a gente já estava com essa pergunta já assim, né? Ela... Gente, vamos perguntar assim, se existe possibilidade de ter um casamento com o padre, né, fora da igreja. Na Diocese de Patos não tem, a não ser que se peça autorização para o bispo e o bispo seja complacente dessa autorização, mas creio eu que não acontece. Mesmo que seja uma celebração, não, o padre vai dar uma bênção, alguma coisa, ou não pode de forma alguma. Cara, isso é complicado, porque pode acontecer a princípio assim, só que tem uma questão que se configura muito com uma imitação do religioso. Entendi. E quando, para nós padres, há uma simulação de sacramento, a punição é grande. Inclusive de suspensão. Estou até com o livro do Código de Direito Canônico aqui. Há uma regra que diz assim, simulação de sacramento. Por exemplo, fui lá e dei uma bênção. Fiz um migué, assim, vamos supor, né? E de repente fiz um migué. Eu tô lá paramentado de túnica, casula ou a capa, né? E tô lá dando uma benção. Aquilo lá pode soar como uma situação de simulação. Eu tenho que fazer retratação e tal, o bispo pode me punir, tirar da paróquia. Aí o fotógrafo vai lá e grava um rios. Pá, posta o padre. O padre Antônio tá lá na chácara. O padre Antônio André postou ele lá na chácara. Então é complicado, assim, a gente poder falar assim que vai, né? Claro, assim, o padre, você é amigo nosso e tudo. Qual que muitas vezes o que nós fazemos, né? Faz o casamento na igreja. Não tem problema, assim, vamos fazer o casamento na igreja para não dar problema. E depois lá na festa, assim, igual muita gente realmente gosta de fazer, faz uma cerimônia aqui em Patos mesmo, né? Para quem é daqui conhece, nós temos espaços muito bonitos, né? Para poder realizar essas cerimônias. E às vezes o padre tá ali, o padre é nosso convidado, ele veio dar uma benção aqui, dar uma palavrinha aí. Se não tiver assim, tiver bem apaisando e tudo, e não configurar como uma cerimônia dentro da igreja, aí tudo bem. Até que passa, uns 5 minutinhos, uma palavra dele, não uma coisa que ele ficou lá meia hora, abençoou, fez uma entrada, né, todinha. Sem uma imposição de mãos, assim, sabe? Isso aí é tolerável e não vai soar como simulação de sacramento. Agora, você pedir pro padre vestir bonitinho lá e tudo, aí já configura outra coisa. É ruim para nós, porque assim, a punição da igreja, para nós clérigos, ela é um pouco severa, sabe? Então, às vezes o padre, assim, tem hora que é até grosso com as pessoas, porque ele sabe qual que vai dar problema para ele, né? E agora, ainda mais eu que trabalho com isso, né? Com o direito canônico, sou formado nisso, então acaba que a gente tem que dar um certo exemplo nesse sentido. Não, eu concordo. É aquela coisa da regra de exceção mesmo, né? Você não pode, né? Tem todos os motivos, lembrando né? Mas que não é pode... só autorização, né? É autorização
lá de cima. Mas isso acontecer. é muito, assim, você vai estar mais por dentro. Isso acontece, né, amplamente, assim, em toda a igreja católica? Ou, tipo, é mais regional? Assim, aqui não tem, mas São Paulo é de boa. Lá não tem muito isso, por exemplo. Eu não saberia te nomear diocese aqui agora que tem essa liberação, sabe? De poder casar fora da igreja. É possível. E claro que isso é uma normativa diocesana. Aqui eu tô falando de diocese de Paços de Minas. Pode ser que você está nos assistindo aí de determinado lugar do Brasil que na sua diocese não tem dificuldade nenhuma com relação à cerimônia fora da igreja. Então, é igual nós estamos falando. Há um direito universal, uma regra universal, que é essa que eu citei, básica, né? Para ter o casamento, os noivos não impedidos, o ministro da igreja e 2 testemunhas, né? Que são os padrinhos, né? Sim. Então, o pessoal gosta, às vezes, de colocar muito padrinho, por aí vai, né? Mas é para ganhar um presentinho ou para dar volume no casamento, né? Mas não precisa ter aquilo tudo, não. 2 são mais que suficiente. O fotógrafo que ama. Não, né? eu acho ótimo isso aí. É uma beleza. Quanto mais ele ensina, quanto mais ele faz. Não, depende. Dependendo de muita cena, não, às vezes até atrapalha. Né? Mas eu tô falando assim, depende. Não, tô falando assim, que ele falou assim, às vezes gosta porque tem coisas pra fotografar, né? Sim. Mas eu acho, assim, depende muito, né? Porque às vezes as pessoas exageram, né? Tipo, a questão da... A gente tem uma pergunta, a gente vai perguntar ela aqui também, que é se existe essa regra dos padrinhos, assim, tem quantidade... Não, isso aí tem que ter 2 testemunhas. 2 padrinhos é o suficiente. 2 ou 20. Mas vamos supor... 20 casais. Vamos supor, quem tá assistindo aqui, não, eu quero ter 20 casais de cada lado, né? Pode colocar, fica à vontade, tudo, mas... assim, vamos... Só para resumir aqui rapidinho, uma curiosidade muito grande, assim, e que a gente recebe muita pergunta, acredito que o Alexandre recebe muito, todos os cerimoniais, o porquê que não pode decorar a igreja... um corredor, igual o pessoal fala, porque eu vejo foto de Pinterest, de Google. Em relação às músicas também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, resumido, só em relação às músicas. Por que eu não posso, né, escutar não, por que não pode tocar tal música, que é a escolha que eu quero do cantor tal na igreja? Cara, porque ali na igreja se trata de um evento religioso, né? Então se prioriza pelas músicas sacras, né? Igual teve um dia desse que eu tava lá na sacristia da catedral, né, esperando o casamento começar e tal. E aí, de repente, tocou a abertura do Dragon Ball GT, né? Nossa! Aquela assim, desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei... Nós temos um par que assistiu muito Dragon Ball, hein? Eu descobri essa música numa cerimônia que eu não sabia, não. Nunca assisti. Será que era o mesmo casamento? Eu assistia muito. Foi ao ar livre. Aí tocou, a Pamela olhou pra mim e falou assim... essa música é Dragon Ball. Eu falei, não conheço não, mas foi legal. Ele entrava lá, ele entrou assim feliz, né? A abertura do Dragon Ball GT, cara. Aí eu falei, puto, o cara é fã do Dragon Ball, viu? Até pelo menos isso aí. E eu também sou. Eu não vou brigar com ele não, porque ele é fã de coisa boa. Ele acertou. Eu vou entrar com essa aqui com o padre e deixa. Tô brincando, tá, gente? Isso aí é só uma conversa fiada. É só uma conversinha fiada e tal, mas... Não pode não, porque é um evento religioso, né? Então, assim, isso dá muita dor de cabeça, assim, com os grupos de coral que não são vinculados à igreja. Então, assim, eles apelam e tudo, ficam irritados, mas... E às vezes tem até uma certa desobediência. Começou a tocar ali, você vai fazer o quê, né? Não tem como. Não, assim, tem isso mesmo. Mas aqui, a gente, né... Fala muita coisa assim legal, assim, eu acho que a gente tem muita informação já, né? Tanto sobre a igreja, sobre padre, né? Sobre o que o padre faz, eu achei interessantíssimo. Nossa, demais. E a gente tem muito assunto, eu acho que assim, a gente pode ter, agora pode ter assim, parte 1 e parte 2 do episódio, né? Pra não ficar um episódio longo, mas só, aguarde a segunda parte. Mas tem uma coisa muito importante que a gente sabe de você, eu sempre falei, até falei com o André, falei que eu vou falar sobre anulação. Eu falei, não, né? Aí, isso, não é anulação que fala, nulidade. Nulidade. E nulidade. Isso. E aí você tem um certo... Vamos falar, é poder? Não é poder, não? Acho um certo conhecimento e estudo. Por causa da sua formação, você falou sobre esse negócio da... Não sei se tem a ver com nulidade, mas você tem uma coisa que você faz e que outros padres não fazem. Isso. O que é? Assim, só pra... Eu sou vigário judicial, né? Que é um juiz da igreja, mesmo. Né? Isso. E aí, o que acontece? A nulidade matrimonial é quando um casamento, assim, não deu certo em hipótese alguma, né? E a pessoa quer reconstruir a vida dela de alguma forma, né? Com outra pessoa, né? E aí, então, ela procura a igreja para
falar assim, padre, eu queria saber se o meu casamento tem nulidade ou não. Só que assim, não é uma decisão monocrática, é um processo como qualquer outro processo. Você faz judicial mesmo, o libelo, né, que é aquele a petição inicial. Depois você tem... passa por instâncias, um negócio vai para um... Justo, vai para outro, até chegar... Isso leva anos. E hoje está demorando, assim, entre 1 ano e meio, 2, até ágil, sabe? Aqui no nosso tribunal, sabe? Nós, graças a Deus, nós estamos, assim, bem ágeis com isso, né? Acontece muito? Nulidade? Nossa, cara, infelizmente, assim, é muito casamento frustrado, é muito casamento que não dá certo, sabe? Porque, na verdade, hoje... O que pega muito é o Cânon 1095, né? Da questão da maturidade, né? Acaba assim, que as pessoas, elas casam muito imaturas, assim, não sabendo, assim, ou por empolgação. Eu acho que é isso mesmo. Porque essa geração nossa, ela é uma geração, assim, muito do momento, né? Então, parece que ela não quer ficar fora, né? Falando, meus amigos estão casando, eu vou ter que dar um jeito de casar. É o que a gente falou esses dias. E às vezes não espera o momento dela, né? Vai pelo momento do meio. Cara, e assim, qual que é o critério básico para a pessoa poder casar a nível de igreja universal? Acho que o nosso tempo está curto aqui, mas só para deixar claro, né? E é um problema que a própria igreja criou e depois, com o Concílio Vaticano II e com esse código de 83, porque no 17 não previa isso, ela passou a observar. Nós não temos... um critério assim de maturidade para poder casar. Qual que é o critério principal? Atingir uma certa idade. Na Igreja Universal, qual que é a idade mínima para uma mulher casar? 14 anos. Para o homem casar, 16 anos. Tá, qual que é a cabeça que alguma pessoa tem 14 e 16? Mas por que dessa idade? Porque há ali uma compreensão de que você consegue viver, tem que viver com aquela pessoa, que tem que ter claro, um companheirismo e tudo mais, mas saber que é com aquela pessoa que você vai ter relações sexuais e com 14, 16 anos, o nosso corpo biologicamente já está preparado para tudo isso, né? Tá. Assim, claro que sem nenhum incentivo a qualquer coisa, assim, mas assim, atingir a puberdade, o corpo já está preparado para aquilo, para o ato sexual, para procriação da prole, né? Os teus filhos, né? Então, é muito isso. Mas nós sabemos que isso não pode ser desrespeitado porque é da natureza das coisas, né? Se atingiu a puberdade, naturalmente você tem esse desejo de busca, né? E não vai ser a igreja a castradora disso tudo, né? Ela não quer ser isso. E aí, então, acaba que as pessoas casam, não nessa idade, né? Graças a Deus o povo não nos procura, até porque aqui no Brasil, aí tem uma legislação própria do Brasil, que tem que ter 18 anos o homem e 16 anos a mulher, né? Mas, graças a Deus, não acontece. É raríssimo aparecer. Mas, em todo caso, a maturidade está demorando a chegar. O cara tem 30 anos com cabeça de 15, né? Então, isso a gente vê muito. Normal. E só para complementar aqui, fugiu agora, mas a questão, como que eu posso perguntar para o senhor, que sou um pouco leigo, né? Nessa parte de nulidade. Mas quando é possível casar 2 vezes na igreja? Bom, quando você fala assim que vai procurar nulidade na igreja, você vai procurar um vício até aquele consentimento, né? Então, assim, vamos supor que aconteceu alguma coisa e são muitas situações que podem configurar a nulidade. E cada caso tem que ser estudado, né? Cada caso tem. Então, traição é motivo de nulidade? Depende. A traição pela traição, não. Mas vamos ver um processo de antes disso, se havia traição no período do namoro, do noivado, se era conivente com essa traição ou não, se casou sabendo disso. Uma esterilidade escondida que a pessoa não havia contado e sabia que era estéril, sabe? Isso é um dolo, né? Que a pessoa causa a outra e a outra pessoa esperando casar. A dimensão da impotência. O impotente nem pode casar na igreja, né? Porque o casamento na igreja, ele é uma mútua cooperação. E essa cooperação se dá no ato sexual, né? Então, quem é impotente, por exemplo, não casa na igreja, porque acontece justamente essa dimensão de que não vai ter uma complementaridade ali, né? Mas, enfim, aí você conseguiu achar algum motivo de nulidade? São vários, aqui não dá prazo para citar todos. Você conseguiu a nulidade, falou, não, esse casamento foi nulo, a igreja está te afirmando, esse casamento nunca existiu. Entendi. Porque quando você fala que vai anular, é algo que existiu e você anulou aquilo. A nulidade não, é falar, não houve
em hipótese alguma. Aí a pessoa, ela tá habilitada a poder casar novamente. Ou a poder casar, né? Porque aquela primeira cerimônia que teve, ela não foi uma cerimônia válida, né? Então, assim, infelizmente está muito corriqueiro. Nós damos, assim, até com uma certa facilidade. É um tribunal colegiado, tá? Então, assim, não é o padre Antônio sozinho que vai falar, assim, esse casamento é nulo ou não, mas é um colégio de 3 juízes, de padres ou de leigos. Hoje, o nosso tribunal tem leigos também, o Tribunal de Uberaba, né? Mas, assim, é colegial esse voto. Então, tem que ter maioria, pra não induzir nada também. Para não ter perigo, assim. Por exemplo, vamos supor, eu conheço... Você conhece, o João, né? Quebrar o galho dele. Vou quebrar o galho dele, vou declarar nulo. Então, a igreja pensa nisso tudo, porque qual que é o desejo da igreja? Que nenhum casamento seja nulo. Sim. Que quem casou seja casado por resto, porque aqui, já nós estamos tratando de sacramento, né? Sim. E é algo muito grande. Às vezes a pessoa fica implicada, assim, inclusive, que uma nulidade matrimonial demora muito, mas você fala. E o divórcio saiu na hora, padre. Não, mas espera aí. Uma coisa é um divórcio. Outra coisa, nós estamos falando de algo que é sagrado, que nos transcende. Então, assim, para a gente chegar a uma... nós falamos certeza moral. Para chegar a uma certeza moral, que não é, inclusive, uma certeza absoluta, vale ressaltar, mas também não é uma certeza laxa, mas para chegar naquilo, eu tenho que estudar toda aquela causa, eu tenho que compreender o que aconteceu. Inclusive, o tete-a-tete é muito bom. É muito mais fácil para mim votar num processo que eu conheço aqui, que a pessoa veio até mim, do que eu votar, por exemplo, num processo de Paracatu, de Tuiutaba, que fazem parte do nosso tribunal, né? Então, assim, tete-a-tete é até melhor eu dar voto. Uma viúva, por exemplo, poderia casar novamente. A viúva pode. Mesmo tendo filhos. Mesmo tendo filho, aí não tem problema não, que a dissolução no casamento se dá com a morte, né? Entendi. Então, aí ela pode casar. Galera, é isso, né? A gente queria agradecer demais ao Padre Antônio, né, por disponibilizar um tempo, né? A gente já viu que o tempo dele, né, cheio de coisa para fazer e disponibilizou esse tempo para estar aqui com a gente, para dividir um pouquinho dessas informações, né, que tipo assim, para mim foi ótimo, porque eu assim, quase não sabia de nada, e eu tô nos eventos aí, mas principalmente sobre você, né, sobre o padre mesmo ali, eu acho muito bacana, né, e bom saber, né, disso aí que tem tantas coisas interessantes ali, né, para quem, até pra pessoa, às vezes o cara mais novo tá querendo ser, e tá igual você no início, né? Não, e às vezes será que eu tenho que fazer isso, né? Agora eu falo assim, eu queria ser advogado. Cara, isso aqui eu nunca sonhei na vida, assim, quando eu entrei pro seminário, nem cogitava nada disso. Pois é, olha pra você ver. Então, assim, você vê que você tem as possibilidades, né, dentro de você seguir um caminho, né, que você quer, mas às vezes fala, não, será que você ir, se vou só ir na igreja e rezar e fazer... Não, você tem muitas possibilidades, né, para fazer tudo. Agora tem, não, você vai, o cara canta, né, tem um cantor, cara, né. Na igreja nós temos possibilidade para tudo. Então, o que você imaginar, assim, só não tem para coisa ruim, né? Infelizmente acontece porque onde tem pessoa humana, não tem o mal e tem o pecado também, né? Mas, assim, o que for possível fazer dentro da vida humana na igreja é possível. Isso é muito bonito. Então, e a gente fica muito feliz com isso, assim, sabe? A gente começa a ver de forma diferente. E aí, agora, André, tipo assim, dá muito sentido pelo projeto que a gente está fazendo, entendeu? Exatamente. Então, eu tava aqui, ele falando e eu refletindo aqui. O que você falou aqui pra gente, que agora vai para todo mundo, sabe? Muitas vezes vão ter essas informações e vão conseguir ver de forma diferente os noivos também sobre a questão de casamento. Então, a gente quer ter mais disso, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai poder encontrar de novo e falar mais e, né, jogar essas eu acho que se a gente fosse falar tudo aqui que a gente, né, queria falar, tudo que a gente fosse abordar todos os temas, é de 3 muita dias. Coisa. Tem muita coisa. É muito amplo. Eu acho que isso aí é fácil. Então, assim, em meu nome, em nome do André aqui e de toda a equipe que está aqui com a gente quer agradecer demais, mais uma vez, você estar aqui com a gente, tá? E que em breve a gente possa... A gente vai estar junto em casamento, isso, vai estar muito junto. Mas a gente quer nós aqui no podcast de novo pra gente falar... Pra gente falar a segunda parte. E esse segundo podcast, a gente falar de coisas, né, mais aleatórias, a gente uma parte mais bacana da vida mais pessoal, do que o senhor, né, gosta de fazer. Quando você carrega de supinho, fatos engraçados que acontecem numa cerimônia, que eu acredito que deve ter. Assunto a gente tem a gente tem muito assunto. Arroz de festa, né? Arroz de casamento. O cara tá todo. E não podemos deixar de agradecer aí, mais uma vez, aos nossos apoiadores. O restaurante Xodó, lá de Lagoa Formosa, né? Restaurante e pizzaria Xodó de Lagoa Formosa, que tá apoiando. Ed Som e Luz, que também, né, tá
fez aqui todo o cenário pra gente, dando um apoio pra gente. O Ed também, que ele é som, luz e brinde, né? E aí a gente já vai dar essa canequinha aí pro padre de presente pra levar pra você tomar um cafezinho, aguinha, né? Isso, é o Ed que tá... Agradecer ao Faelo Filmes, né? Que é o brabo aí da nossa região, não só na área de casamentos, mas falou de filme, com ele mesmo. Tudo isso. Todo esse estúdio aqui, tudo. E a relojoaria do seu pai, né? Que muita gente não sabe, seu pai é dono da relojoaria mundial. Não ia puxar saco do meu pai, não, mas assim. Eu vou puxar saco de você. Noivas, querem comprar aí alianças, já vai lá na relojoaria mundial. Melhor preço em ouro da cidade é lá, tá? Então vocês podem ir lá e em breve a gente vai arrumar cupom de desconto para todas as noivas aí para comprar aliança mais barata. Isso, e fique aí já aguardando os próximos episódios. Toda semana vai ter um convidado diferente. Já inscreve, curte, compartilha, manda aí. E o sininho, todo mundo. Sininho pra cima. E vai toda segunda, 19 horas, no nosso canal do YouTube, tá? Isso. Então fica marcado. Fala aí, padre, pro pessoal seguir nosso, que eles falam, nosso padre falou, o padre falou, a água parou. Que é isso? É Arroz de Festa Podcast, aí segue no YouTube, faça a sua inscrição. Arrasta pra cima e tudo mais. Cima aí, ativa o sininho pra receber isso aí, ó. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez e até semana que vem aí com muito mais. E é isso.